Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois do empate lá em Itaquera ontem, o Vasco se prepara totalmente para vencer o Corinthians no Maracanã. Vamos falar muito desse jogo, um jogo muito importante para o Vasco, cara. Domingo é o grande dia, meus amigos. Apenas seremos campeões, se Deus quiser. Vamos falar muito disso. Vamos falar como que está a situação do Andrés Gomes, cara. Um dos principais jogadores do Vasco ontem destruiu mais uma vez, como cresceu nessas finais aí de Copa do Brasil, né, cara? Essa reta final de Copa do Brasil, o colombiano tá jogando demais. Vamos explicar como que está a situação do jogador, quanto que o Vasco tem que desembolsar para comprar ele. O Vasco tem a obrigação de comprar ele ao término do seu contrato. Vamos falar também aqui de proposta que o Vasco fez a um jogador que está bem encaminhado, pode ser que o jogador seja novo reforço do Vasco. Também o Ryan recebendo sondagens de um clube da Inglaterra e também do Real Madrid. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Vamos em busca de 230 mil inscritos, uma marca muito importante aqui para o nosso canal. Pessoal, ontem o Vasco praticamente conseguiu segurar o Corinthians e ser superior ao clube paulista ontem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ficou com aquele gostinho, né, de que poderia ter sido melhor. O 0-0 ficou mais para o Corinthians do que para o Vasco, porque o Vasco foi superior no jogo e foi praticamente um pecado o Vasco não ter feito no mínimo um gol no jogo ontem. Tivemos várias oportunidades para o Vasco abrir o placar, para o Vasco sair vencedor do jogo ontem. Teve uma jogada claríssima do Pumita no primeiro tempo. Ele saiu limpando, ele demorou demais para finalizar. Se ele finaliza na primeira limpada dele, cara, ele ia estar de frente ali pro Hugo Souza e poderia sair alguma coisa interessante no lance, talvez ali já conseguir fazer um gol. Também tivemos outras oportunidades, teve aquele contra-ataque mortal do Vasco, que o Vasco chegou a fazer o gol, mas infelizmente estava impedido. O Vasco teve um amplo domínio do jogo, teve um grande volume, jogadores muito rápidos na frente estavam jogando demais, Ryan e principalmente o Andrés Gomes. Cara, o Andrés Gomes, como cresceu esse jogador. A gente vai falar muito desse atleta e como que está a situação dele no Vasco. Mas, cara, nesses jogos contra Fluminense e contra Corinthians, nesse primeiro jogo, o Andrés Gomes foi, sem dúvida nenhuma, o principal jogador. Até ontem ganhou o prêmio lá da Betano como principal jogador em campo. Cara, ele tá jogando demais. É um jogador insinuante, é um jogador objetivo. Ele não dá passo para trás, mano. Ele só pensa em correr para frente. Um absurdo o que faz o Andrés Gomes. O jogador, com certeza, pode ser um dos pontos positivos para o Vasco para a próxima temporada. Um jogador que, claramente, se o Vasco jogar Libertadores, ele vai crescer demais. Ele é um jogador jovem, acho que tem 22 ou 23 anos, no máximo, cara. É um jogador muito jovem, cara. Com certeza, é um garoto que o Vasco tem que ficar de olho para não ter outros clubes interessados e tirá-lo ele do Vasco. Ele, para mim, foi disparado o principal jogador do Vasco aí nesse jogo ontem contra o Corinthians. Com certeza, tem muito a ajudar a gente no Maracanã. Parece que ele gostou de jogar em gramados maiores, né, em campos maiores, com a dimensão maior do que é São Januário. Porque o que ele fez no Maracanã foi absurdo, o que ele fez ontem na Neoquímica Arena foi absurdo. A gente espera muito que ele faça de novo no Maracanã e que ele ajude o Vasco a ganhar o jogo contra o Corinthians e se sagrar campeão, bicampeão da Copa do Brasil. Outros jogadores jogaram muito bem, cara. O time do Vasco ontem teve postura de time que quer ser campeão. A postura do Vasco ontem mostrou bem que esse time está pronto. O Vasco está pronto para ser campeão. A evolução do Vasco, do término do Campeonato Brasileiro, para esses 3 jogos, 2 contra o Fluminense e esse contra o Corinthians, cara, foi absurda. Nem parece ser o mesmo time que perdeu 7 jogos seguidos. Entendeu? Nem parece, velho. É um time absurdo, velho. O que o Vasco está fazendo em campo, com o pouco que a gente tem, é absurdo. Isso vai, claro, para o trabalho do Fernando Diniz. Foi criticado, xingado por todos nós torcedores. Eu pedi aqui a demissão do Diniz, porque naquele momento, cara, era insustentável manter o Diniz após o time de 8 jogos perder 7, cara. Nenhum treinador do mundo se sustentaria num comando. E o Diniz foi bancado pela diretoria do Vasco. Eles acertaram aí, porque, cara, não dá pra gente mais só avaliar se o Vasco vai ser campeão ou não contra o Corinthians no domingo. O trabalho do Diniz em Copas, ele é excepcional. Ele foi excepcional, está sendo excepcional. Porque o Vasco, com o elenco que temos, com apenas 11 jogadores, porque não temos banco de reservas, com apenas 11 jogadores titulares, ele está fazendo o Vasco ser campeão da Copa do Brasil.
Estamos aí a 90 minutos de ganhar um título relevante e levar o Vasco de volta à Libertadores, além de desembolsar 77 milhões de reais. Com certeza é uma grana pesadíssima para o clube, entendeu? Para o futuro do clube. E o Diniz está sendo capaz de fazer isso. E também, graças ao trabalho dele, muitos jogadores cresceram demais. Você vê um Thiago Mendes, o que o Thiago Mendes está jogando, finalmente chegou o volante que a gente trouxe, que veio do futebol lá do Catar, mas que jogou muitos anos na França, que chegou com o status titular. Finalmente esse cara chegou ao Vasco. Finalmente, cara, porque o que o Thiago Mendes está jogando, porra, é sacanagem, mano. Ele tá dominando o meio campo junto com o Barros, cara. É sacanagem. Como complementou bem essa dupla de volantes, cara. Um absurdo. O Vasco deu muita sorte que no momento que alguns jogadores se desgastaram demais, como Coutinho, Nuno Moreira, o Coutinho é verdade. Ontem foi esclarecido pelo Diniz que jogou muitos jogos. Desde o jogo da goleada contra o Santos, o jogador teve uma luxação no ombro e vinha jogando aí com injeção, cara. Para tentar jogar no sacrifício e ajudar o Vasco de alguma forma. O jogador jogou lesionado. Entendeu? Isso explica muito a queda de rendimento do Coutinho, mas teve vários momentos, principalmente aquele jogo contra o Fluminense, a gente venceu por 2-0 no Campeonato Brasileiro, o Coutinho jogou demais e ele já estava lesionado, entendeu? Com certeza, muita coisa que a gente não sabe vinha acontecendo nesse time, e o Diniz conseguiu corrigir, e principalmente jogadores que estavam em tese descansados, o próprio Thiago Mendes, o Barros que veio no meio do ano, não vinha fazendo a temporada tão desgastante assim lá no América Mineiro, veio, tá com saúde, um jogador jovem, o meio campo do Vasco tá bem, tá pegador. Andrés Gomes, pouco jogava na França, pouquíssimos jogos na França, chegou com baixa minutagem, não estava desgastado na temporada, tá crescendo demais, tá com fôlego, você vê que o jogador consegue jogar bem os 90 minutos, também você vê o Cuesta, que também não estava atuando no Galatasaray, Robert Renan estava jogando no Catar, mas mesmo assim conseguiu vir para o Vasco, se adaptar rapidamente, apesar de eu ter achado ele e o Paulo Henrique os piores em campo ontem, achei muito abaixo a partida do Robert Renan, principalmente do PH, a seleção destruiu o PH, essa é a verdade que não é dita, mas a seleção destruiu o PH não é o mesmo, não é o mesmo, a gente teve cautela para analisar o PH, mas ele não está jogando absolutamente nada, está nervoso, inseguro, não consegue acertar passe, tudo que ele tenta ele erra, fez um gol contra muito bizarro contra o Fluminense, que quase custou a eliminação, se não fosse o São Léo Jardim, entendeu? O PH baixou demais o nível, muito mesmo. Não sei se é cansaço, se é pressão, por ele agora ser um jogador de seleção brasileira, ele talvez se pressionar mais por querer jogar melhor, para voltar à seleção, jogar a Copa do Mundo, porque é o maior objetivo da carreira dele. Eu tenho certeza absoluta que, apesar de querer ser campeão da Copa do Brasil, o maior objetivo do jogador é jogar a Copa do Mundo. E isso pode estar pressionando ele psicologicamente, porque ele não está bem. Não está jogando nada. Não está jogando absolutamente nada. O Robert Renan também ontem não foi bem. Não sei se ele sentiu a pressão de jogar contra o ex-clube, mas ele não foi bem. Já não tinha ido tão bem assim nos jogos contra o Fluminense. Mas o Cuesta foi bem, na minha opinião, porque estava descansado, né? Como eu falei, Cuesta, Thiago Mendes, Barros e também o Andrés Gomes, jogadores que não tiveram a carga de jogos dos demais jogadores do Vasco. O Vasco jogou no início do ano Campeonato Carioca, Copa do Brasil, as fases iniciais, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, com 99,999% desse elenco. No meio do ano veio jogadores, alguns jogadores que não vinham jogando nos seus clubes. Até o Matheus França nem vinha jogando. Tá jogando, por mais que ele seja um reserva, jogue 2, 3 minutos, mas está jogando mais do que ele jogava no Crystal Palace, onde ele sequer era relacionado. Entendeu? Mesmo assim, cara, você vê que esses jogadores, como o Andrés Gomes, vem se destacando agora. Thiago Mendes conseguiu ter uma boa evolução física, técnica, tática dentro de campo, está crescendo jogo após jogo. É impressionante a evolução, um jogador de 33 anos está evoluindo, porque tem qualidade, já mostrou qualidade no futebol francês. Ninguém joga no Lyon tanto tempo como ele jogou se ele não tivesse qualidade, entendeu? Qualidade o jogador tem, entendeu? E a gente espera que ele continue aí evoluindo e que seja importante no jogo domingo. E, com certeza, isso daí passa também pelo trabalho do Diniz, que soube dosar também com alguns outros jogadores. A gente sabe muito bem, tem muito jogador do sacrifício, Coutinho, Nuno Moreira, grandes exemplos. Estão jogando no sacrifício, mas estão tentando dar o seu melhor pelo Vasco ainda, entendeu? O Vasco também contou demais com o crescimento do Ryan, jogador de 19 anos, com saúde, jogando bola como se estivesse jogando no quintal de casa. Claramente isso foi essencial também para o Vasco chegar onde a gente está chegando, que é o título, muito perto do título, muito perto mesmo. Uma vitória simples leva o Vasco
a Libertadores no ano que vem. Faz o Vasco ser bicampeão, entende? Os jogadores têm que manter o foco, têm que continuar tendo o mesmo nível de atuação que a gente teve no jogo ontem. Se manter esse nível, o Vasco ganha no Maracanã, porque o Vasco criou para ganhar o jogo ontem. Teve a bola na trave do Barros, aquele lance ali, cara, eu fiquei parado, cara. Cara, eu só pensando, cara, um pouquinho, a bola tinha entrado, o Vasco já praticamente liquidaria esse confronto, porque eu não vejo o Corinthians favorito tentando fazer alguma coisa diferente no Maracanã, cara. Sinceramente, eu não consigo ver. Por mais que eles falam que o Corinthians joga melhor fora de casa do que em casa, mas ontem eles estavam com um salto alto no céu, né? A gente sabe muito bem. O Vasco também, historicamente, fez com que o corintiano acreditasse que eles tinham um time para golear o Vasco. Claramente o Corinthians é um time que quase não caiu de divisão. Eles esquecem disso. O Vasco também. Só que o Vasco é um time bem treinado, o Corinthians não é. Entendeu? O Dorival Júnior teve aí um grande problema na temporada, que foi a saída dele da seleção brasileira. Isso com certeza mexeu muito com o treinador, que estava confiante que ele seria o técnico da seleção na Copa do Mundo. Não fez um bom trabalho no Corinthians. O trabalho do Dorival Júnior é horroroso no Corinthians. Horroroso. O Corinthians chegou ali na final, nem sei como, né? Sinceramente, nem sei como o Corinthians chegou na final. Cruzeiro que deixou, pô. Claramente, o Cruzeiro deixou o Corinthians chegar na final. Porque o Corinthians não tinha time. O Vasco, sim, tem um time mais organizado. Não tem elenco, mas tem time. O time é bem treinado. Sabe o que faz. O Vasco irritou ontem os jogadores do Corinthians. Tinha momentos que o jogador do Corinthians tinha a possibilidade de dominar a bola, ele preferia dar o bicão para lateral. Quando a bola respingava ali, porque já estava impaciente com a jogada do Diniz, né? Com o estilo dinizismo, de tocar, eles não conseguirem pegar a bola. Isso aí mostra muito bem que o Corinthians é um time desequilibrado e o Vasco é um time que está equilibrado. O Vasco também é uma bomba relógio. A gente nunca sabe quando vai explodir, quando vai dar merda, quando o Vasco não vai conseguir jogar. A gente não sabe. Mas o Vasco tem condições, sim, mais perto de conseguir esse título do que o Corinthians, na minha opinião. 1-0, 1-0, cara. O Vasco é campeão. Tem a noção que 1-0, aquele golzinho chorado, tanto faz quem fizer o gol, meu amigo, 1-0 basta na Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, comemorando o título. Por quantos anos, velho? Se Deus quiser, seremos campeões. Comenta aí o que você espera desse jogo de volta contra o Corinthians, domingo, 6 horas da noite, todos os ingressos esgotados, o Maracanã pulsando. A Força Jovem prometeu que vai fazer uma festa linda, hein? Vai ter coisa bonita vindo por aí. Esperamos que seja um mosaico melhor do que aquele mosaico ridículo do Corinthians ontem, né? Ninguém entendeu o que eles tentaram fazer ali. Tomara que a Força Jovem e a torcida organizada do Vasco façam um mosaico lindíssimo aí, alguma festa bonita, um bandeirão que seja, alguma coisa maravilhosa para o Vasco conseguir esse título e apoiar o Vascão. E se Deus quiser, ser campeão no Maracanã, dando o troco daquele Mundial. Já que a gente falou aí do Andrés Gomes, cara, o jogador claramente aí cresceu demais, está evoluindo muito. E as informações que a gente tem é que, de fato, o Vasco tem a obrigação de compra do atleta ao término do seu contrato. Aí a tendência é realmente que o Vasco continue com o jogador do elenco, já que por ter obrigação de compra após o empréstimo, após o término do empréstimo do jogador, o Vasco terá que desembolsar cerca de 25 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador. Claramente, quando o Vasco contratou Andrés Gomes, já sabia que iria comprar o jogador e a gente espera que a diretoria já tenha feito planejamento para ter esse dinheiro e comprar o atleta que vem se mostrando extremamente importante. O que agora a gente tem que torcer é para que não apareça um outro clube interessado no jogador, um clube da Europa, por exemplo, para que ele não saia do Vasco, porque eu tenho certeza que ele vai ser um jogador muito importante para o Vasco. Inclusive foi até o John Ares que indicou o Andrés Gomes para o Vasco, né? O próprio Diniz revelou isso na entrevista coletiva, acho que foi na penúltima coletiva. Com certeza é um jogador que evoluiu demais, chegou tímido, mostrando pouca coisa, muito criticado por errar o passe final, mas, pô, velho, esse cara cresceu demais aí nos jogos mata-mata, velho. Impressionante como ele tá jogando, velho. O jogador tem uma velocidade absurda, ele é objetivo, tem drible. Pô, velho, é um jogador que vai ajudar muito o Vasco. Tenho certeza absoluta aí que o Andrés Gomes vai evoluir demais e ser um jogador importante aí na nossa história. E, além dessa situação, o Vasco também vive a situação do Ryan. O jogador, nos últimos dias, recebeu sondagens do Real Madrid e também do Crystal Palace. O Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, estaria disposto a desembolsar cerca de 50 milhões de euros para comprar a joia vascaína. Essas seriam as informações que a gente tem. Claramente, se chegar essa proposta, o Vasco vai vender o Ryan para o Real Madrid. Outra situação, o Crystal Palace tem interesse no jogador,
possivelmente deverá fazer uma oferta aí nos próximos dias. É um clube da Inglaterra, clube menor. Não sei se é do interesse do Ryan jogar nesse clube ou se ele vai ter outras preferências, jogar em algum gigante de fato lá na Europa. Não sabemos o que vai acontecer. O que vale para o Vasco claramente é o clube que paga mais. Mas o Ryan dá preferência para a Europa. O Vasco não irá vender o jogador para a Arábia Saudita, para deixar claro que ele só quer jogar em clubes grandes na Europa. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Ryan. Quanto às chegadas, o Rojas está muito perto de ser jogador do Vasco. O Vasco já fez a proposta oficial para contratar ele por empréstimo, jogador que está atualmente lá no Monte Rei, jogador colombiano. Pode ser que ele seja o primeiro reforço do Vasco para a próxima temporada, porque foi o único jogador que o Vasco fez proposta oficial. Vamos aguardar o desfecho aí quanto a essa contratação. O Monte Rei está com a proposta em mãos, é o clube que detém os direitos do atleta. A parte positiva é que o staff do jogador deseja a saída dele do futebol mexicano e vê com muito bons olhos a vinda para o futebol brasileiro. E hoje o Vasco é o único clube que tem interesse na contratação do jogador de 23 anos. Com certeza, ele poderia ter um período de adaptação interessante, porque já tem jogadores colombianos atuando no Vasco, Andrés Gomes e também o Carlos Cuesta. É um jogador totalmente desconhecido, atua como meia atacante, ele pode atuar como meia de criação e também como ponta, pode atuar como ponta esquerda e ponta direita, um jogador polivalente. Aparentemente é um jogador que agrada muito a diretoria do Vasco, já que não é a primeira vez que o Vasco tenta essa contratação. A gente já falou isso aqui algumas vezes no canal. No meio do ano, o Vasco tentou a contratação dele, só que o Vasco não conseguiu contratar porque o Monte Rei utilizou ele no Mundial de Clubes da FIFA, aquele Mundial lá, Copa do Mundo de Clubes. Ele estava em negociações com o Vasco antes da Copa do Mundo de Clubes. Aí teve esse Mundial, o jogador foi emprestado ao Necaxa e deverá sair do futebol mexicano, segundo as informações. O staff do atleta quer uma transferência do jogador. Vamos ver se vai acontecer o negócio. Assim que a gente tiver avanço e concretização, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, mas hoje está muito perto do Johan Rojas ser novo reforço do Vasco, ser o primeiro reforço para 2026. Um fato importante é que se o Vasco estiver na Libertadores, pode ser que o planejamento mude totalmente. Hoje o Vasco está na Sul-Americana, não está na Libertadores, porque não ganhou ainda a Copa do Brasil. Mas se ganhar, o planejamento do Vasco terá que ser muito excelente para o Vasco conseguir trazer bons jogadores para ganhar a Libertadores em 2026. Não somente participar, é ganhar, mano. É jogar para ganhar. A gente espera que o Vasco tenha elenco. Para isso tem que ter elenco. Modificar totalmente o banco de reservas, porque como a gente já falou várias vezes, o banco do Vasco é um banco praticamente inútil. Pouquíssimas peças entram em campo ali. O Diniz não confia em quase ninguém. E precisa mudar totalmente esse banco de reservas, reforçar bem o time, se o Vasco quiser sonhar com o América no ano que vem. Comenta aí o que você acha do nome do Rojas, que pode ser o primeiro reforço do Vasco, e também possibilidade do Ryan ir para o Real ou o Crystal Palace, dois clubes novos que apareceram aí com interesse no jogador. E também fala do Andrés Gomes, se você acha interessante o Vasco pagar 25 milhões de reais por 60% dos direitos do atleta. O Vasco não tem outra opção, tem que pagar o dinheiro e vale, né, cara? Um jogador absurdo. Tomara que continue atuando bem e ajudando o Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.